acontece é o seguinte, até o dia 13 de setembro vai ser julgado, então não tem ninguém validado ainda. Todos estão candidatos ativos. Para vocês que estão assistindo, respeito aí a todo mundo do SBT News, você tem que saber o seguinte, para você conseguir ser candidato, você tem que ter certidão. Eu vi as certidões, eu tenho certidão habilitando isso. O senhor conseguiu uma liminar na justiça aqui do interior de São Paulo. Isso aí é outra coisa. Você sabe de que é a liminar? Para conseguir se filiar ao PRTB, partido que o senhor disse que não... Não tem nenhuma relação aqui nem elegibilidade. Então não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Você está falando do assunto... Mas isso, inclusive, também pode ser discutido do ponto de vista da legalidade. Igual eu estou discutindo com você, todos os assuntos, inclusive pôr o Lula de inelegível. Talvez o Lula voltar para a cadeia, talvez soltar o Bolsonaro do que fizeram com o Bolsonaro, dá para fazer tudo. Talvez uma televisão que viveu uma vida inteira fechar as portas, dá para acontecer qualquer coisa. Candidato, eu vou trazer mais um colega para a nossa discussão. Ranier Bragon conversa com a gente. Traga reforços, vamos lá. Oi, muito boa tarde. Em 2024, a gente teve notícias, inclusive a Folha de São Paulo publicou e outros órgãos de imprensa sobre suspeitas de vínculo do seu atual vice que o senhor apresentou na candidatura, Leonardo Avalanche, com o PCC. Inclusive outras pessoas relacionadas a esse tipo de suspeita. O senhor, na época, falou que, se dependesse do senhor, estavam todos afastados, mas depois o senhor prestou solidariedade ao Avalanche. Nessa reportagem a que eu me refiro, era um áudio que o próprio Avalanche falava que tinha influência no PCC, que ele foi o responsável pela soltura do André do Rap. Minha pergunta é o seguinte, o senhor protocolou seu programa de governo, propondo combater as facções criminosas. Como o senhor pretende fazer isso, voltando para esse partido, e se o senhor dá um cheque em branco para essas pessoas? Eu acredito o seguinte, você viu algum processo deles em relação a isso? Porque parece que não tem nem processo, né? Tem ilação. Aqui no Brasil é o seguinte, se você não é manipulado pelos grandes partidos, a mídia é usada e muito bem remunerada para sair destruindo as reputações das pessoas. Eu não vivo de reputação, eu vivo de fruto. Então eu sei o que eu tenho transformado nesse país. Agora, eu não consigo falar quem é ou que não é uma coisa, não tem nenhuma condenação em relação a isso. Até as condenações são desfeitas no Brasil, que é imoral, que deixou de ser um país honesto, né? Eu falo como povo, se a gente aceita tudo o que aconteceu até agora, eu acho engraçado alguém me acusando de inelegibilidade. Colocaram o Lula de inelegível, ele de processo criminal. 580 dias de cadeia. O que aconteceu? Deu por causa de um CEP, vamos descondenar e vamos colocar ele de volta. A indignação é só com a direita, é seletiva, o que é? Agora, eu quero, sabe o que é meu sonho? Meu sonho é que qualquer candidato saia sem partido político. Não tem como alguém que quer defender o Brasil, que é próspero, que tem mentalidade aberta, que é disruptivo, aparecer para defender esse povo. As cartas estão marcadas e o jeito que vocês estão falando sobre o TSE vai acelerar. Por que não acelera os processos de todo mundo? Por que não tem ninguém de esquerda inelegível? Não vejo ninguém de esquerda inelegível no Brasil. Tem nenhum. Fala o nome de um aí. Candidato, o senhor sabe que o senhor mesmo deu o prazo. A gente que acompanha o bastidor da Corte Eleitoral, eles respondem para diminuir a insegurança jurídica de quem vai para as urnas em 4 de outubro. Então, a gente vai ter essa resposta, tem que tirar o presidente do Brasil não só em relação ao senhor, mas em relação aos outros também. A gente precisa maior insegurança jurídica do Brasil é manter o presidente Lula como presidente. Gastou dinheiro público no carnaval. Você vai ver que eles vão dar uma mexidinha, vocês nem vão ficar indignados nas suas reportagens. Eles vão mexer, vão tirar do Nunes Marques, vão levar para o STF, vão fazer o samba do crioulo doido e vão cortar a ação. Acabaram de fazer isso. Estava na mão do Nunes Marques para decidir algo sobre um vídeo do Lula, foram lá e sequestraram a ação. Se não tiver uma repulsa, uma revolta do povo brasileiro e não entender o que eu estou fazendo aqui, você começou perguntando se eu vim vender curso, eu vim foi para salvar o Brasil. Eu vim aqui para mudar a rota do Brasil. Eu já vendi um pouco de curso, fiz alguns milhões de reais com isso, eu posso te garantir uma coisa, essa não é a vontade. Mexer com a mentalidade de um povo é o que toca meu coração. Existe pessoas morrendo por gente incompetente governando esse país. Dos 70 mil políticos que tem no Brasil, pelo menos 90% não serviria para trabalhar no drive-thru do McDonald's. Só que pessoas capazes não têm coragem. Por quê? Para eu estar aqui até agora te respondendo isso, eu estou correndo risco aqui de tudo, em todas as áreas, para isso de benefício, que é zero. Então, assim, você que é eleitor,
abra os olhos nessa eleição. Nós temos que quebrar um ciclo maldito chamado Partido das Trevas. Eu tinha 16 anos quando esses caras entraram, eu estou com 40 anos agora e eu não acredito que vocês estão caindo nessa falácia até hoje. E as televisões não podem criticar porque recebem dinheiro público. Ao receber o dinheiro público, todo mundo tem que ficar comportadinho, passar um pano de leve. Não estou acusando vocês dois que estão me entrevistando, critica. Mas... O nosso trabalho é jornalístico, interesse público. Não. Interesse público. Não. Agora, o Ranier com certeza vai querer questionar, porque ficou sem resposta a pergunta sobre a Avalanche, Ranier. A Avalanche, ele é o dono do partido, eu falei que eu gostaria de sair sem. Se tivesse possibilidade, eu gostaria de ter outra pessoa. Ele também estava sem o partido, ele recupera a senha. Quando ele recupera a senha, é por isso que a liminar saiu, porque eu já percebi em março que eu não sairia candidato a nada no União, por causa de alguns acordos. E desde março, desde quando eu fui filiado, em 4 de abril eu decidi passar para o PRTB. Por que não passou antes? Porque o presidente não tinha a senha, porque estava em outra lide judicial. Só isso.